JetBrains entra na competição com React Native e Flutter com o lançamento do Kotlin Multiplatform. A JetBrains lançou a primeira versão estável do Kotlin Multiplatform, uma tecnologia que facilita o compartilhamento de código entre diversas plataformas, como iOS, Android, desktop, web e servidor. Essa iniciativa é uma extensão da linguagem Kotlin, que é uma linguagem JVM, do Java Virtual Machine, desenvolvida pela JetBrains e adotada pelo Google como a linguagem principal para o desenvolvimento Android. O Kotlin Multiplatform resolve duas questões comuns relacionadas ao compartilhamento de código: a necessidade de compartilhar apenas parte do código para um subconjunto de todas as plataformas-alvo e a necessidade de acessar APIs específicas de plataforma. Para resolver o problema de APIs nativas, é utilizada uma mecânica de Expected and Actual Declarations, onde o keyword expect marca uma declaração que será correspondida com um código marcado com a keyword actual, que pode ser específica da plataforma. A JetBrains recomenda o uso de expect actual apenas para APIs de plataforma, utilizando interfaces normais para outros casos. Além do Kotlin Multiplatform, há também o projeto Compose Multiplatform, voltado para a criação de interfaces de usuário compartilhadas, que é baseado no Jetpack Compose do Google para construir UI para Android. O Compose Multiplatform já está estável para plataformas desktop como macOS, Linux e Windows, mas ainda está em estágio alfa para o iOS e experimental para a web. Empresas como Netflix e VMware já utilizaram o Kotlin Multiplatform em seus projetos. Para dar suporte ao iOS enquanto o Compose Multiplatform não está pronto, é possível utilizar o Swift UI, que é a linguagem oficial de design de UI da Apple, baseada em código declarativo. A JetBrains também tem planos de lançar uma versão beta do Compose Multiplatform para iOS em 2024, além de estar desenvolvendo ativamente o Kotlin WASM, que compila para WebAssembly. A notícia também menciona que o Google expressou algum apoio ao Kotlin Multiplatform no ano passado, introduzindo uma experimental preview de algumas outras bibliotecas Jetpack, não para uso em produção, mas para feedback sobre os usos dessas bibliotecas Jetpack em alguns projetos multiplataforma direcionado para aplicações Android e iOS. Além disso, foi destacado que uma das vantagens do Kotlin em relação ao Java são suas funcionalidades de linguagem, como expressões lambda, funções de extensão, inferência de tipo, segurança de nulo, entre outros. O Kotlin Multiplatform e o Compose Multiplatform são gratuitos para usar com o código Kotlin disponível no GitHub sobre a licença Apache 2.0. Então a gente está vendo surgir, provavelmente, um outro gigante aí para o desenvolvimento multiplataforma, que é o Kotlin. Isso aí já estava sendo falado aí nas comunidades e realmente agora está na versão estável. E aí a gente começa a ver, por exemplo, surgir a JetBrains com realmente uma solução fortíssima, né? Que a comunidade de Kotlin já é gigante e a galera que está em Java hoje pode ir para o Kotlin e poder trabalhar multiplataforma, inclusive para iOS, para web, para desktop. Já podia antes, né? Mas agora com uma única base de código. E aí a gente começa a ver uma outra coisa, né? Porque o próprio Google, de certa forma, para se livrar do Java, vamos ver um pouquinho de histórico aí. História. Apoiou fortemente a criação e o desenvolvimento do Kotlin. Inclusive, foi num Google I.O. aí que ela colocou. Depois de um tempo, colocou a linguagem padrão, né? como uma linguagem padrão para dentro do Android, o que foi muito bem-vindo. Então, poxa, tem compatibilidades incríveis. Só que, por outro lado, o Google começou também a investir no Flutter e também no desenvolvimento multiplataforma, usando o Dart, que já era uma linguagem deles já. E o Flutter, está nessa pegada aí há alguns anos, crescendo demais e bastante. E a JetBrains, meio que por fora, disse assim, ok, o Kotlin cresceu, já estamos aqui com um espaço grande no mercado, e agora eu também tenho uma poder solução suficiente isso para lançar uma solução para bater de frente com o Flutter. Eu não sei como é que vai ser aí agora a dominância do Google nisso, né? Para onde que ele vai investir, então, para que lado que ele vai? Porque agora vai ficar meio dividido. Ok, o Kotlin é a minha linguagem principal, mas agora ela faz parte de um framework maior que abrange esse desenvolvimento multiplataformas e eu tenho o Flutter aqui que está com Dart. Então, não sei, né? Ficou meio dúbio. Mas, ao mesmo tempo, você vê que o Google não abandonou nenhum nem outro, né? Ele continua ali investindo, dando até soluções ali para voltar com feedback através do
Kotlin Multiplatform. Então, acho que ele está ciente de que vamos ver qual caminho que ele vai ter que escolher, né? Ou se ele vai seguir com os dois. Aí começa, a tecnologia começa a convergir em algum momento e começa a ter conflitos de interesse. É isso aí que acontece. Então, a gente sabe que, para nós que somos usuários dessas tecnologias, que desenvolvemos com ela, é sempre ótimo ter concorrência. Mas, no ponto de vista comercial e de estratégia, isso pode afetar o futuro de uma e de outra, né, em algum momento. Eu não duvido que alguém dentro do Google tenha falado assim, vamos colocar o Dart para rodar na JVM também? Sabe? Para a gente falar assim, para a gente em algum momento não ficar dependente do Kotlin também e não voltar à história do que aconteceu com Java, né? Então, isso tudo a gente tem que pensar com cuidado, né? Isso não quer dizer que Flutter, React Native vai morrer, né? Não é isso que é a ideia. A ideia é, existe mais uma plataforma, a gente tem que ver como se desenvolve, porque a partir do momento que você já tem uma base de usuários, não necessariamente uma base de desenvolvedores, não necessariamente essa tecnologia vai vingar. Exatamente, e vai começar... Tem que esperar ela ficar minimamente madura ali pra gente saber como é que vai ser o andamento, né? Porque, entre muitas aspas aqui, né? Lançar a tecnologia é fácil. Ver se ela vai pegar tração ali no mercado é outra coisa, né?